A barreira que separava entre os dois povos foi demolida por Cristo, pelo sacrifício. O véu se rasgou. O impedimento foi removido. Pois Paulo aparece e diz assim: não há judeu, não há grego. Sim, todos somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Agora vocês voltaram na lição do Velho Testamento. Estou só a dar exemplo de coisas imundas que não passaram, ou coisas simbólicas que não passaram na graça. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo que foi simbólico, agora que se manifestou o tempo da correção, a verdade, por isso ele é chamado, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, mas a lei, que é letra, condenação, morte, veio por Moisés. E o povo Paulo está a dizer que a lei foi um aio que conduziu o povo até Cristo. Ouviste? A lei foi antes de Cristo, a lei era válida e justa. Mas não foi aplicada aos justos, mas aos ímpios. Paulo reivindica isso no livro de Romanos, diz assim, que a lei não foi feita, não é feita pelos justos, mas sim pelos homens maus, pelos matricidas que matam suas mães, patricidas que assassinam os pais, para os ladrões que roubam, para os idólatras, para os feiticeiros, para os gatunos, para os adúlteros, para os fornicadores. A lei foi feita para isso. Então, se a lei é para isso, significa que aquele povo era isso e lhes foi dada a lei. E ninguém foi justificado com ela. A lei apontou o pecado. A lei, mas não deu solução ao pecado, porque o sangue dos bezerros não poderia purificar o pecado de ninguém. Ele satisfazia a carne das pessoas. Sim, aleluia. Mas suas mentes, suas consciências continuavam poluídas. Enquanto o homem está em pecado na sua consciência, nunca vai se converter. Pode mudar por fora. E os judeus e israelitas eram santos por fora. Sim, o povo de Jesus lhes falou, paredes branqueou, então sepulturas caiadas. Sim, a lei não purificou ninguém, não santificou ninguém, mas o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado, até a nossa consciência é lavada. Oh, glória! Aleluia! Tudo que é simbólico ficou para trás. E vocês querem trazer o simbolismo para aplicarem no tempo da graça. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão a colocar o vinho novo em odres velhos. Vinho novo, Novo Testamento, Nova Aliança, em odres velhos. Significa que vocês ainda estão na velhice da letra e querem viver a novidade da vida. É impossível. Ninguém pode servir aos dois senhores. Deus jamais faria isso, levantar dois medianeiros na mesma dispensação. Se aparece um novo medianeiro, o antigo fica abrogado, fica para trás. Eu não estou a dizer que estou a falar o que fala o falso profeta Cacu Felipe. Ai, veio não sei o que, não. Só existiram um é Moisés, o Velho Testamento, e outro é Jesus, e acabou. Aleluia. Mesmo a manifestação de Elias não vem trazer uma nova aliança, não vem trazer uma nova aliança, mas ele vem se mover na aliança de Deus, que é o medianeiro, cujo medianeiro é Jesus. Porque essa dispensação do Filho, aleluia, a dispensação de Moisés ficou para trás, e ainda alguém quer viver Moisés. Controla os israelitas que ainda estão à espera de Moisés, estão a viver Moisés. Não acharam Deus, pois seus sentidos estão, aleluia, glória a Deus, estão tapados. Veja o que Paulo fala aqui. Enquanto continuarmos na lei, Paulo está falando, quando eles abrem a lição do Velho Testamento, de repente o véu aparece a eles. O mesmo véu que Moisés colocou no seu rosto. Moisés meteu o véu por quê? Porque quando ele acabou de falar com Deus, e ele veio e não sabia, e o seu rosto brilhava, a sua pele brilhava, e o povo fugia, porque senão ia morrer. E Arão foi anunciar a Moisés: meu Senhor, você não sabe, o povo está a fugir, estás a brilhar como? Eu tenho certeza, não tinha espelho naquele tempo. Estás a resplandecer. E foi aconselhado a meter um véu. Pá! Toda vez que ele ia falar com o povo, metia véu. Agora Paulo, pela revelação que ele recebeu, diz: sabe por que Moisés metia véu? Para que os filhos de Israel não olhassem firmemente naquela glória que era transitória. Transitória que ia acabar. Moisés não queria que eles vissem: está diminuindo, está diminuindo. Não, metia o véu. Porque aquilo não permaneceu. Aquela glória. Antes mesmo de Moisés morrer, já não tinha. Porque estava a mostrar que aquele ministério não era para sempre. Aquele pacto não era eterno. Era transitório.
Agora veio o pacto da nova aliança que Deus faz com a humanidade, com os dois povos, judeus e gentios. Sim, o ministério não da condenação do Espírito, e a sua glória é eterna. Aleluia. E Paulo disse, nós não precisamos, não somos como Moisés que metia véu para que os filhos de Israel não vissem aquela glória que ia desaparecer e que era transitória. Mas nós temos a glória eterna, refugimos, então resplandecemos como um espelho a glória de Deus e somos transformados de glória em glória na mesma imagem como no Espírito Santo. Mas olha para o homem de Deus cheio do Espírito Santo, você não vai ver essa glória. Você vai ver a infâmia. E quando eles olharam para o homem de Golgota, não viram nenhuma presença, nada que pudesse ser desejado, não tinha nenhuma glória. Era o homem mais desprezado, o homem, aleluia, da infâmia, de vitupério, de desprezo. Mas era a glória eterna. Pois Deus encobre a sua glória. Aleluia. Moisés reconheceu isso. Moisés reconheceu, as coisas reveladas são para, aleluia, nós, mas as encobertas são para o Senhor. Sim. E a glória dos reis é investigar a própria glória, mas a glória de Deus é encobrir a glória. Aleluia. A glória de Moisés era visível, mas hoje é invisível. E ainda está a dizer, nós resplandecemos como um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória. Agora veja, quando eles levantarem a lição do Velho Testamento, o véu já não mais no rosto, mas no seu coração. Por que o véu está no coração? Significa que os seus sentidos estão endurecidos para que não se convertam. Ouviu, Adventista? Quando você levanta, abre a lição do Velho Testamento, eu não estou a falar que se você abrir o Velho Testamento, não. Tudo que foi abolido por Cristo, se você aplicar, se você viver isso, se você exigir isso ao povo e você praticar isso, então o véu fica no teu coração. O mesmo véu que foi rasgado por Jesus. O véu foi rasgado no templo e hoje o homem é o templo do Espírito Santo. O véu estava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, que dividia os dois tabernáculos. Um era o santo e o outro era santíssimo. E o véu estava aí. E o véu está entre o teu espírito e a tua alma, no teu coração. Seus sentidos endurecidos ou adventistas para que você não se converta. Mas Paulo diz assim, quando eles um dia se converterem, não a Moisés, não há conversão em Moisés. Quem vive a lição do Velho Testamento, ele quer se converter em Moisés. Mas em Moisés ninguém foi justificado. Nem mesmo Moisés, aleluia, glória a Jesus Cristo, foi até o fim. O próprio medianeiro, aleluia, o Senhor, glória a Deus, o julgou e o levou para a glória. Por isso Paulo disse que apesar de, aleluia, desse ministério ser transitório, a glória desse ministério foi em glória. Entrou na glória. Mas todos prostrados no deserto. Ainda assim ele, glória a Deus, foi julgado. E ele chorava, eu vejo lá no monte, ele chorar, Deus, deixa-me passar, ai, aquela terra, eu quero experimentar. Deus falou, veja somente a terra e não vais entrar, porquanto você e o teu irmão nas águas de contenda não me glorificaste, vocês tomaram a minha glória, por isso não vais entrar nessa terra que eu prometi. Levanta, Josué. E ele tentou insistir, disse, não, Deus gritou ao ouvido dele, para com isso, não quero ouvir mais isso, não me fala bem desse assunto. Sobe e morre. Ouvis? Agora, o nosso medianeiro, Jesus Cristo, da nova e eterna aliança, foi até o fim, entrou na terra da promessa, foi até o quinto dos infernos, desceu às partes mais baixas da terra, lutou com o príncipe da morte, venceu o príncipe da morte, venceu a morte, ressuscitou, aleluia. Satanás, nos 3 dias que ele fez, ou então 2 e 3 e 1 dia, né? No terceiro dia, que ele fez no inferno, Satanás não reivindicou o corpo de Jesus. Deus não precisou enviar Miguel para vir discutir o corpo de Jesus. Não precisou, mas esse Moisés morto, apareceu Lúcifer e ele dizia, esse corpo é meu, esse corpo é meu. E Deus teve que enviar o arcanjo Miguel para vir contender com Satanás, como o apóstolo Judas escreve e diz assim, o Senhor te repreende, ó Satã, aleluia. E não ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra ele, mas ele diz, o Senhor te repreende. E assim Satã não tomou o corpo de Moisés, mas ele reivindicou o corpo. Sabe por quê? Seu pecado, o seu corpo. Mas no corpo de Jesus, Satanás não achou pecado.
Nem se aproximou. Aleluia. Por isso as duas mulheres que foram lá visitar Jesus, o corpo de Jesus, os anjos lhe falaram: oh mulheres, por que vocês estão a procurar aquele que vive dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Esse é o nosso medianeiro. Como você quer salvação naquele que o corpo dele foi reivindicado por Satanás? Como? Como? Então, enquanto vocês permanecerem na lição do Velho Testamento, vocês estão perdidos. Há um véu no vosso coração. Vocês não podem entrar no Santo dos Santos. Aleluia. Vocês não se converteram. Somente quando se converterem que o véu vai sair. E os dois lugares serão um. O Espírito e a alma serão um. E a presença do Senhor poderá encher. Quer o Santíssimo, quer o Santo. Para você desfrutar das maravilhas eternas do nosso Deus. Para você refugir como a um espelho a glória do Senhor. Para você ser transformado de glória em glória na mesma imagem do Espírito Santo. E assim você receber a vida, porque esse ministério não é de condenação, esse é o ministério da vida, esse é o ministério da salvação, esse é o ministério do Espírito, esse é o ministério eterno. Glória a Jesus Cristo. Ouvistes? Oh, vós iletrados, e vocês sustentam, e eu estou a ver pastores, alguém me mandou e disse, um pastor, parece esse irmão de Moçambique a dizer, o apóstolo está sempre a falar de mim. Sim. Tem vezes que vocês mandam matéria para eu comentar. O pastor pentecostal que falava em línguas e foi se converter no 7º dia e descobriu que estava perdido. E esse rapaz me perguntou, como pode um homem que falava em língua? Eu disse, quem te disse que todos que falam em línguas são de Deus? Quem que te disse isso? Que todos que pregam o evangelho. Eu falei, se é um carnal, nenhum feito um menino na fé, ou então um mundano que estava no altar, e quando descobriu essa falsa revelação adventista, quando descobriu os livros desses mestres falsos, esses paredes brancais pecadores, e você vai entender que aqui tem revelação. Você vê, por exemplo, como eles interpretam o Apocalipse para a sua queda, para a sua ruína, como eles tentam interpretar os mistérios do reino. Eles sempre falharam. O espírito do erro lhes acompanha. A mãe deles falhou, sim, e os filhos também vão falhar. Porque se a raiz é santa, como disse o apóstolo Paulo, também os ramos serão santos. A raiz é carnal. Como eles vão acertar? Como? Por isso você controla só os erros que se cometem nessa religião diabólica. Sim, aqui mesmo em nossa terra, um descendente dessa religião cometeu erros grosseiros. Todo mundo erra, mas estou falando aqueles erros grosseiros. E arrastou o mundo para o monte. E ele disse que no final do ano, ou em dezembro, haveria fim do mundo. E todos partiram. E houve um êxodo. Do norte ao sul, as pessoas se movimentaram para o monte Sumé. Talvez você vai dizer, você tem que ter compaixão daquele homem que está sofrendo, coitado, por amor a Cristo. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado no fogo, se eu não tivesse piedade, para nada me aproveitaria. Aleluia. Os padres foram executados por pregar o evangelho da carne, da letra. Não foram para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem não foi dia 22? É mesmo isso, né? Ok, vocês moçambicanos, vocês me encheram de mensagem e me mandavam uma menina, porque profetizava e é adventista. Olha, no dia 22 de julho, o Armagedon, e arrastou multidões para o monte. O Senhor mandou para irmos no monte, para se escondermos, até a imprensa foi lhes entrevistar. E o que vocês acham? Não, o Senhor está falando. E eu respondia, Deus não fala com crianças, através de crianças. Deus não usa meninos. Que isso? Olha a ignorância. E as pessoas acreditam. A Bíblia já está te falando que nem todo espírito que te aparecer diante de ti você deve aceitar. Tem que confrontar com a escritura. Essa menina estava a falar que dia 22 de julho desse ano seria o Armagedon. Ok, nesse ano. Falou nesse ano. Agora presta bem atenção. Se as pessoas entendessem as escrituras, como ele vai falar do Armagedon sem primeiro a manifestação do anticristo? Se o Armagedon é o fim, a última batalha. No mesmo ano vai haver Armagedon, porque sempre erraram, cegos, guiados por demônios. A falsa profetisa Lena White vos enganou.
E ele está no inferno. Você que vai duvidar disso, preste atenção, você que vai duvidar disso e dizer, eu quero ter a certeza que ele está no inferno. Tu terás uma experiência. Não é que o Senhor vai te levar no inferno, mas Ele vai abrir os teus olhos e Ele vai ver você vai ver aquele que você confessa